Opa, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Leonardo Soucher, sou engenheiro de suporte na Zabbix e vou apresentar junto aqui com o meu colega, que vai já dar sequência aqui com vocês, um pouco sobre descoberta de hosts através de arquivos SSV. Então, Opa. Bom, pessoal, como o Léo falou, meu nome é Lucas, eu faço parte do time de suporte global da Zabbix, eu sou graduado em Ciência da Computação e eu sou capixaba, do Espírito Santo. Tem mais alguém aqui ainda? Ó, 1, 2, 3, rapaz, 4 lá atrás, show de bola. Bom, vamos lá então. Antes da gente começar a falar sobre o host prototype em LLD, a gente tem que entender pelo menos o básico da como funciona a Low Level Discovery. E ela, basicamente, é uma forma de automação onde permite a gente criar entidades, sejam itens, triggers, gráficos e hosts, através de formas automáticas. Isso é bastante usado em grandes empresas e, vamos dizer assim, que é quase impossível a gente não ter mais, não usar ela. Os protótipos, eles geralmente funcionam de que sentido? Começa a LLD, ela chega, ela pega a informação que a gente está buscando, seja uma interface de rede, uma interface de rede, um disco, o que for. Serviços de Windows. Serviços de Windows também. E ele começa a processar. Nisso, ele pode criar tanto itens, tanto triggers. Não precisa ser todas essas 4 entidades que a gente acabou de falar. Você pode escolher o que você quer criar ou não com ela. Nesse caso aqui que eu trouxe um exemplo para a gente, é sobre interface de rede. Ele chegou num servidor, identificou a interface ETH0 e ele criou o item, a trigger, o gráfico dele, mas quando ele descobriu a ETH01, através de um filtro que a gente faz na LLD, ele não criou o gráfico, ele só criou o item e a trigger. No front-end do Zabbix, a LLD ela aparece para a gente em 4 opções ali, seja em itens prototypes, triggers prototypes, gráficos e o host, que é o que a gente vai falar logo em seguida. Ele fica literalmente nesses 4 campos. Totalmente são as entidades de descoberta. São entidades de descobertas e, vamos dizer assim, uma analogia bem básica, que seria como se fosse a receita do bolo. Ali é o esqueleto do que a gente vai querer criar. Então, a gente trouxe aqui, por exemplo, o do Linux. Então, nesse do Linux aqui, a gente criou um esqueleto para o que o Zabbix vai fazer quando ele encontrar um determinado item, uma determinada entidade que bata com essa regra de descoberta. Bom, nas entidades, quando a gente cria, por exemplo, um item, um protótipo de item, ele fica com a gente pode colocar macros de LLD, onde, quando ela é traduzida pela entidade, ela já cria o próprio nome dela. Por exemplo, ali em cima, a gente trouxe as interfaces de rede, tanto de envio e recebimento. Então, como está ali escrito if name, a gente pode traduzir ela como interface ETH0 ou interface ETH1, e por aí vai seguindo. Quando essas entidades são criadas em um host, ela é referenciada, o nome da LLD que foi usada para descobrir o item, em laranja. Assim como no exemplo ali, por exemplo. Então, nós temos ali Network Interface Discovery, ou seja, ela é o nome da LLD que foi usada para criar aqueles itens. E agora a gente vai chegar no ponto do CSV. Uma maneira que a gente usa para automatizar o processo de criação de hosts, principalmente utilizando em momentos de migração, quando nós temos uma ferramenta de monitoramento que faz o export dela, que geralmente é feita em CSV, nós utilizamos esse tipo de criação de host prototype, onde nós temos uma lista de hosts, nós temos uma lista de portas, nós temos o tipo do sistema operacional, Windows ou Linux, e um grupo que a gente trouxe aqui nesse exemplo. Bom, nesse nosso laboratório, nós criamos uma lista de hosts, aquela que eu trouxe anteriormente,
com o nome host.csv, e a gente usou um agente 2 numa máquina Windows 10, e para ler esse arquivo, nós vamos usar a chave nativa do Zabbix, chamado vsFileContents. Ou seja, o Zabbix Server vai literalmente abrir esse arquivo e vai fazer uma leitura do que tem nesse arquivo CSV. Essa chave também ela serve para qualquer tipo de arquivo com conteúdo, né? É uma chave do próprio agente do Windows, do agente do Zabbix, que acessa o arquivo e faz a leitura do conteúdo dele. Isso aí. Show. Tá. Beleza. Mas quando a gente trabalha com CSV, o CSV nós temos que trabalhar com delimitadores. Ou seja, todo o arquivo CSV ele é separado ou por vírgula ou por aspas dupla. Então, a gente tem que ficar de olho nisso e sempre usar o pré-processamento para converter de CSV para JSON. Sempre marcando a opção ali, with head now. E, nesse caso aí, é extremamente importante, pois, na frente a gente vai mostrar, mas a gente fica melhor para trabalhar com JSON quando for usar na Low Level Discovery. Ele interpreta os cabeçalhos do arquivo. Exatamente. Né? E lembrando, o Low Level Discovery trabalha especialmente com JSON. Então, quanto melhor o JSON estiver, melhor a gente vai conseguir extrair tudo que a gente precisa. Então, nós temos os valores do arquivo, puxando pelos Zabbix, sem o pré-processamento. Então, ele vai literalmente só fazer uma cópia exata do arquivo com as vírgulas no Zabbix. Ele só vai ler o arquivo e vai trazer a mesma coisa que está no nosso arquivo CSV. Quando a gente coloca o pré-processamento, ele pega o cabeçalho e é usado ele como índice para poder a gente fazer a procura no JSON, usado através do pré-processamento. Bom, o que acontece se a gente não marcar o with head now? O que vai acontecer com a gente na hora que a gente não marca aquilo ali, na hora de extrair os dados via CSV? Bom, cada item vira um índice e o nosso JSON fica extremamente difícil de trabalhar. Ele vai criando um índice sequencial e isso fica extremamente complicado de manipular o JSON no futuro. Então, uma boa prática que a gente sempre tem é sempre deixar o JSON o mais bem organizado possível para poder trazer tudo que a gente precisa da melhor forma possível, sem ter dor de cabeça no futuro. Lembrando que, com isso, nós usamos as LLDs de Low Level Discovery, passando o JSON Path. Como todo aquele CSV vai virar um JSON, então a gente trabalha com o JSON Path, que fica muito melhor para poder depois manipular e criar esses hosts. Bom, pode voltar ali um slide aqui, ó. Só um complemento. Aqui, ó. E aqui, o interessante dessas macros aqui utilizando o JSON Path é que depois a gente, quando for criar o protótipo de host, né, na criação de host, a gente utiliza elas para levar as informações para o protótipo de host. Bom, basicamente, então, falando de protótipo de host, né, que é o conceito dele. Ele funciona mais ou menos como as entidades de descoberta, como uma regra de descoberta para descobrir itens, gráficos, triggers, enfim. A diferença é que a gente vai descobrir hosts de forma automatizada. Né? Quem utiliza os Zabbix ali com certas automações para se descobrir hosts, seja por Network Discovery, seja por autorregistro de agente, vamos dizer que ali a criação dos hosts ela vai acontecer de forma bem semelhante. Tá? Antes dessa regra criar um host no Zabbix, o host ele não vai ter entidade nenhuma. Né? Quando a gente fala em entidade no Zabbix, a gente está falando de itens, de triggers, de gráficos. Tá? Então, antes desse host ser criado, essas entidades também não são criadas. O que se pode fazer é lá no protótipo de host, que a gente vai ver aqui na sequência, é vincular um template com esse protótipo de host, e aí sim, né, depois, quando o host for criado, ele automaticamente vem com todas as informações ali de entidades, enfim, através do template. Lembrando, gente, que quando nós manipulamos a regra de descoberta e depois decidimos fazer alguma alteração nela, as alterações elas só são aplicadas a partir do momento em que a regra de descoberta roda novamente. Se eu defino a regra de descoberta para rodar a cada 1 hora, por exemplo, ela só vai atualizar as informações novas que você ajustou
uma hora depois, ou se você forçar a execução naquele botão Execute Now. Perfeito, bem lembrado. Bom, aqui quando a gente, voltando aqui um pouquinho, deixa eu ver se ele volta. Quando a gente viu aqui as macros, né, que a gente utilizou, criou essas macros de descoberta para fazerem valer ali do JSON Path, aqui na criação do protótipo do host, então, a gente utiliza elas. Quando a gente criou aquele arquivo CSV, então, o que a gente está trazendo aqui de informações? O nome do host, o nome visível desse host, né, estou levando isso através de macros de descoberta, protótipos de grupo também. Claro que um ponto importante é que quando eu for criar um protótipo de host, eu preciso definir a ele um grupo já existente nos Zabbix, né, um grupo de hosts já existente. Isso é obrigatório. E aí depois eu posso criar ali os grupos prototypes, né, onde eu vou definir através de macros, as macros de descoberta, os grupos que serão criados nos Zabbix e que esses hosts vão pertencer a eles. Tá? Defino também interface, né, aqui a gente está utilizando o agente. A gente vai ver depois ali nos prints seguintes dos Zabbix que todos eles ficaram com o mesmo endereço IP, é porque esse ambiente é um ambiente que roda com containers, então aponta todos para o mesmo lugar. A diferença está na porta, né? A porta do host lá, eu utilizei uma macro também para buscar a porta do host, né? A porta do agente. Cada agente que eu configurei, que eu subi nesse ambiente em Docker, cada um deles sobe com uma porta diferente. Se tentasse subir as mesmas portas, teria conflito, né? Então, portas diferentes. Monitorado, neste caso, pelo server. Aqui, por que está em cinza aqui? Por que eu não consigo alterar? Porque sempre que eu configurar um protótipo de host, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar a interface que está monitorando aquele host que está descobrindo aqueles protótipos de host. Desculpem, o servidor ou o proxy, né, dependente do que estiver monitorando aquele host que está criando os protótipos de host, é isso que vai definir o meu protótipo. Também a gente trouxe algumas tags, né, algumas marcações ali para aquele host, utilizando também a macro de descoberta host type. Então isso também é possível, eu consigo manipular as tags, né, no host utilizando essas macros. E aqui, explicando um pouquinho ali brevemente sobre o template, que eu criei um template manual mesmo ali com 2 itens para configurar nesses protótipos de host só a termos de laboratório mesmo. E aí, esse template, o que ele faz? Né? Ele tem um item principal e tem um item mestre, né, e um item dependente. Onde ele executa, ele tem um scriptzinho que roda lá no Docker, que busca as informações, basicamente, de sistema operacional, e retorna aquilo já em formato JSON, né, para poder trabalhar com os Zabbix ali sem nenhum pré-processamento inicial. Né? Então, eu já consigo trazer essa informação para o monitoramento, né, através desse script, utilizando o JSON. Então, basicamente, o template. E aí, um item dependente, né, esse item dependente está populando, inclusive, um dos campos de inventário, né, do sistema operacional, né, onde a gente traz o tipo do sistema operacional, se é um Linux, se é um Windows, enfim. Né, então, basicamente, mais uma vez, laboratório ali para exibir, para ter a informação ali do que a gente consegue trazer de informação quando a gente configura um protótipo de host. E aqui os hosts descobertos. Então, todos esses hosts, parecidos com o que o Lucas comentou antes, né, quando a gente cria entidades por regras de descoberta nos Zabbix, eles recebem o prefixo com o nome da regra que criou aquela entidade. Para protótipos de host é a mesma coisa. Né? Então, aqui na frente, a gente vai ter a regra que fez a descoberta daqueles hosts, seguido do nome do host que foi criado. E aí vocês lembrem lá do arquivo CSV que a gente mostrou lá no comecinho, o nome do host ali, aqui ele está trazendo o visible name dele. Né? Aqui, eu acho que no próximo slide... sim. Então, a diferença, né, o host name ficou com o nome todo junto, ali em letras minúsculas, e o visible name, né, que eram aquelas 2 primeiras colunas do arquivo CSV. Tá? Que mais que a gente tem? Então, a gente tem o grupo de host, que foi definido com as macros de descoberta. Então, o Linux Debian ele buscou automaticamente do arquivo CSV, através das macros de descoberta. Virtual Machines, que foi o grupo já existente nos Zabbix, né, que eu utilizei ali para ser o grupo default, né, o grupo padrão dos protótipos de hosts, monitorado pelo server, né, porque o host que criou todos esses hosts automaticamente, ele está sendo monitorado pelo Zabbix Server, certo? Esses campos em cinza, né, toda vez que a gente cria um host através de protótipo de host, esses campos em cinza são campos que eu não consigo alterar a nível de host, só vou conseguir modificar essas informações se eu for lá naquela regra de descoberta que está descobrindo aqueles protótipos de host e fizer a alteração lá.
Caso contrário, diretamente no host eu não consigo modificar. Tá? Aí aqui a gente tem acho que isso aqui não tem laser, né? Aqui a gente tem o inventário, né, que a gente está populando com aquela informação do item dependente, né? E aqui embaixo aquela tag, né, que a gente criou também. Eu não sei se está bem visível, ficou aqui. É para ser um Linux aqui, host type Linux, não ficou muito visível, acho que o print ficou muito grande. Então, basicamente é isso. Então, com as macros de descoberta, né, através do arquivo CSV, a gente consegue trazer essas informações. Lembrando, Léo, que quando a gente deleta ou altera alguma regra de host prototype, todos os hosts já descobertos, eles serão excluídos imediatamente. Então, muito cuidado quando for fazer alguma alteração ou excluir aquela regra ou modificar. Na verdade, em relação excluir elas, né? Sempre que for deletar elas. Exato. Bom, e aqui, entrando um pouquinho ali no assunto que o colega apresentou antes, que o Matheus apresentou antes sobre módulos nos Zabbix, o Zabbix, por padrão, né, ele não exporta hosts em formato CSV e também não exporta hosts descobertos. Tá? Aí a gente tem ali, então, um macetezinho utilizando um módulo chamado SQL Explorer, onde a gente consegue, Exporter, que a gente consegue fazer isso. Tá? Lembrando que um ponto interessante, quando a gente trabalha, esse módulo ele faz consultas diretas no banco de dados dos Zabbix. Isso a Zabbix sempre vai deixar como altamente recomendado não fazer. Né? Aqui a gente utilizou em caráter de laboratório. Se tem uma quantidade de hosts muito pequena, né? Não tem, enfim, né? Não tenho muitos hosts configurados nos Zabbix, ok. Agora, se eu tiver ali centenas de hosts configurados e for tentar utilizar esse módulo e executar ali, fazer uma consulta, daqui a pouco eu posso ter algum problema de monitoramento, né? Algum problema de desempenho. Então, aqui, para mostrar para vocês como é que esse módulo funciona, né? Que existe uma maneira de se exportar, a mais indicada é via API, tá? Mas existe uma maneira de se fazer isso, então, SQL Exporter, dos Zabbix. Aqui mostra a instalação dele lá no diretório modules dos Zabbix, né? Então, a gente faz, ele está no GitHub, o endereço desse módulo, tá? Uma vez que a gente baixou ele, descompactou, colocou lá na pastinha de modules dos Zabbix, a gente faz o seguinte, Administration General Modules, lá dos Zabbix. A gente vai lá, tem um botãozinho lá, que é para escanear todos os módulos lá escanear o diretório de módulos dos Zabbix, tá? Porque de primeira não vai aparecer aí, preciso atualizar essa tela. No momento que o Zabbix for lá, escanear e verificar que tem um módulo novo, então ele vai aparecer ali na tela de módulos do Zabbix. Aqui, ó, Scan Directory, SQL Exporter. Ele, por padrão, ele vem desativado, basta clicar ali no Disable e ele vai ativar esse módulo. Tá? Aqui tem as informações do módulo, SQL Explorer, a versão dele, enfim, algumas informações ali, o autor, né, quem criou esse módulo lá no GitHub. E aqui. E depois, para localizar ele em Administration SQL Explorer, né? A gente consegue onde fica o acesso, né, para esse novo módulo instalado nos Zabbix. Aqui tem a consulta, essa consulta que eu criei, tá? Esse banco é um MySQL. Essa consulta eu criei para trazer essas colunas que estão aqui. Visible Name, Host Name, endereço IP, se ele está sendo monitorado por IP ou por DNS, na interface dele, então está trazendo nessa quarta coluna aqui. Os grupos aos quais, né, esses hosts pertencem, então também está trazendo na consulta, está ativado ou desativado esse host. Então eu trago tudo isso, eu trago todas essas informações. E quando, isso no preview, quando eu clico em CSV, ali no botãozinho CSV, eu faço o download, aqui eu abri no Excel mesmo, aqui está o resultado do arquivo CSV. Então, basicamente, a gente tem os headers na parte de cima, então sempre que a gente for utilizar ali uma consulta, sempre é interessante marcar, porque senão ali os índices do nosso JSON vai ficar bem complexo de se trabalhar, na verdade nem vai dar para trabalhar com o arquivo. Tá? E um ponto interessante, que depois de um outro laboratório eu acabei fazendo a consulta em cima deste arquivo, né, usando os delimitadores. Um ponto importante é quando a gente trabalha com os grupos, a quantidade de headers tem que ser a mesma de colunas. Né? Então, se eu for tentar importar o arquivo lá para os Zabbix, utilizando lá o CSV to JSON, e tiver um header ali, uma coluna a mais do que os dados que estão abaixo dela, não vai funcionar. Isso aconteceu com os grupos. Né? Então, eu tinha lá o grupo Virtual Machines
e o Linux ali, o Ubuntu, por exemplo. Aí o que eu fiz, como o Virtual Machines era o mesmo grupo para todos, eu simplesmente excluí ele lá, utilizei um pré-processamento e deletei esse grupo. Aí, bem tranquilo, ele aceitou, não deu erro nenhum. Né? Então, é esse detalhe, que a quantidade de headers ali tem que ser a mesma de colunas de dados que eu vou trazer. Então, basicamente, foi esse o arquivo resultante ali com a consulta MySQL. Outra coisa, não é exclusivo do MySQL, tá, gente? Então, funciona em Postgres também. Só esse aviso que eu queria dar também. Exato. Postgres também funciona. Qualquer tipo de banco ali. Mas é isso que a gente queria trazer hoje para vocês, gente. Obrigadão aí pelo tempo de vocês. Espero que tenham gostado. Aqui estão as nossas redes sociais. Boa tarde. Obrigadão. Perguntas? Tem pergunta? Vamos lá, tem algumas perguntinhas aqui para os colegas. Opa. Ih, rapaz. Joga pega papel e tesoura para saber quem responde. Deixa eu ver aqui. Primeira pergunta. No arquivo CSV, no exemplo de vocês, não constava o endereço de IP. Foi o caso que tu usou o Docker e tal. Sim. No caso, é possível incluir essa informação também para ser importada? Existem outras informações que a gente pode estar incluindo para jogar no LLD, para servir como macro? Sim, a gente viu ali, inclusive, nesse último exemplo, que qualquer informação que esteja no banco de dados dos Zabbix, eu consigo importar através lá consigo exportar, na verdade, através de um comando SQL e depois retornar ali pro arquivo CSV para descoberta ali de entidades ali nos Zabbix, de hosts, enfim, qualquer informação. Beleza. É possível, ao invés do CSV local, eu pegar um arquivo de texto do GitHub diretamente? Cara, arquivo de texto do GitHub, para fazer isso, talvez ali fazendo alguma consulta com o URL. Né? Um HTTP Agent. Pois é, um HTTP Agent. E uma das opções. Mas eu acredito que basicamente... Claro, dependendo do software que tu tiver, onde a gente mais vai utilizar isso? Quando a gente tiver ali... for migrar de um tipo de um sistema de monitoramento para os Zabbix, por exemplo, onde que a gente não tem uma maneira mais simples de se fazer essa integração, então, para buscar os hosts daquele monitoramento antigo, exporta eles, se vai exportar para a cloud, ou se vai ser localmente ali para depois fazer a consulta. E conseguindo ter um acesso a um JSON com as informações necessárias para criar o host, eu acredito que a gente consegue fazer literalmente qualquer coisa. Qualquer coisa. Beleza. Esses módulos, tanto os apresentados pelo Matheus quanto o do SQL Exporter, vocês sabem dizer se ele consome muito recurso dos Zabbix, se isso pode prejudicar a performance? Não, acredito que não. Esse, pelo menos, o SQL Exporter, cara, ele é um módulo que ele só vai consumir alguma coisa no momento que ele for executar ali a consulta no banco em si, né? Enquanto isso, ele fica lá em stand-by, não é algo que fique rodando, executando e consumindo recurso de máquina. Por isso que é extremamente recomendado cuidado, né, quando for fazer em um ambiente muito grande, porque causa muito lock no banco e, causando lock, pode atrapalhar os Zabbix de funcionar de forma E a produção do que está sendo monitorado, né? Exatamente. Beleza. Últimas duas perguntas. Para ambientes virtuais, como o VMware, que dentro do template nativo do VMware, a gente também possui esse LLD, que faz a descoberta das VMs. Né? É uma coisa plug and play bem fácil. Do ponto de vista de gestão, o que vocês acham que é melhor? Descobrir através de um arquivo ou do LLD do template de VMs? Cara, eu faria esse tratamento direto no VMware. No Faria VMware. através de arquivo. Acho que acaba se tornando um cenário mais complexo até. Porque, no caso, o VMware já traz todas as informações encapsuladas para nós. O arquivo CSV é mais utilizado quando a gente está fazendo a migração de uma ferramenta para outra. Sim. Exatamente quando nós não temos outra forma de importar. Entendido. A última pergunta. Quando um host descoberto via host prototype é excluído e depois ele é descoberto novamente, por exemplo, foi deletado lá da lista do CSV, e depois foi excluído, redescoberto normalmente, os dados coletados passados vão ser utilizados, herdados pelo host novo? Não. Ele É tudo novo. Tudo novo. Deletado Tudo do novo. banco. Jóia. Então, é isto, senhores. Muito obrigado. Obrigado, gente. Uma salva de pessoal. palmas, senhores.